Olá, pessoas, como é que estão vocês? Estamos aqui mais uma vez, a professora Verônica, aqui da Bahia, né? A professora Camila, e hoje nós temos um convidado aí da área da saúde, né? O professor Júlio, que é um médico, na verdade, né? Atua na UPA ultimamente, atua como clínico geral, e aí vai falar um pouquinho para a gente, né, de uma forma mais específica, dos dados aí dessa doença, né, da Covid-19. Então, como ele é médico, ele tem um conhecimento muito mais aprofundado e também, né, um conhecimento prático do que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Então, eu vou passar agora a fala para Júlio, né? E aí, Júlio, tudo bom com você? Ah, só lembrando, né? Júlio vem lá do sul do país, então, aquele sotaque gostoso, né? Então, a gente vai ouvir agora aí, já que a gente está falando tanto dessas mesclagens, né? Aqui Bahia, Minas, agora nós temos aí o sul do Brasil representando a gente. Olá, Júlia, a palavra é com você. Boa noite, Verônica, professora Verônica, boa noite, professora Camila, e todos os alunos que compartilham esse processo de um bate-papo, de um processo de aprendizagem que é sempre bilateral. Como ela falou, meu nome é Júlia, atuo em Florianópolis, que nós gostamos de chamar de Floripa, né, já que Florianópolis foi em homenagem a um militar que matou muita gente por aqui, então a gente prefere ter um nome carinhoso de Floripa. E atuo na UPA. E o tema da pandemia, né, ou da infecção pelo vírus ou Covid-19, talvez seja hoje um dos temas que mais se comenta, mais estudado em toda a história da humanidade. Né? A humanidade já teve pandemias no decorrer da sua história desde 4.000 anos, aproximadamente, antes de nossa era. A mais terrível delas foi a peste negra no continente asiático, que se espalhou pela Europa, e calcula-se que morreram aproximadamente 50% a 60% da população desses continentes, chegou a quase 28 milhões de pessoas. Depois tivemos outras epidemias ou pandemias, né, que atingem vários continentes, e uma delas mais conhecida no nosso país foi a gripe espanhola, por volta de 1917 e 18, que entrou pelos portos. A atual Covid-19, apesar de não ter uma mortalidade a nível mundial ainda tão grande, mas ela já supera no nosso país a mortalidade provável estimada, né, e o número de infectados em relação à gripe espanhola, né, que até hoje é lembrada pelos mais idosos. E por que ela preocupa tanto e é motivo de tanta discussão, de tantos debates, de tantos estudos? Nós já tivemos, a cada ano nós temos algum tipo de surtos por vírus. Nós já tivemos a SARS-1, SARS-2, que atingiu o continente europeu nos últimos anos. Tivemos a MERS, que foi muito mais letal, inclusive, que a Covid-19, atingiu o Oriente Médio. Nós tivemos também outros surtos por vírus parecidos com o vírus da Covid, no continente asiático. Mas o que diferencia o Covid? É que é um vírus muito transmissível. Ele se propaga muito facilmente e ele evolui com sintomas muito rápidos. E, felizmente, felizmente, 80% das pessoas evoluirão bem, mas 20% terão sintomas respiratórios mais intensos e 5% delas, de todos os casos, necessitam de internação, com uma letalidade, ou seja, o número de mortes em relação ao número de casos, na faixa de 2%, 3% até 4%. Então, o que caracteriza e o que é uma característica ruim desse novo ciclo, desse novo vírus, é que ele se propaga, ele contagia muito fácil, ele evolui muito rápido, e tem uma taxa de internação bastante alta. Para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, o mundo chegou a praticamente 7 milhões de infectados, de contaminados, em 188 países e territórios, e ultrapassou já 400 mil mortes em todo o mundo. O Brasil,
apesar de termos problemas com alguns dados do Ministério da Saúde, que agora está militarizado e está demorando a informar os dados, mas através das secretarias estaduais, os dados atualizados hoje, às 17 horas desse domingo, 7 de junho, nós temos aproximadamente 36.100 mortes, com aproximadamente 679 mil infectados, ou seja, casos, pessoas que foram confirmadas com o Covid. Como nós sabemos que muita gente não está sendo testada e algumas pessoas morrem e não foram também testadas, né, ou não há ainda a confirmação do teste, a gente estima a subnotificação, ou seja, aqueles que morreram ou adoeceram e ainda não foram confirmados, né, não tiveram a confirmação da Covid, em cerca de 1/3, ou seja, nós poderíamos ter, dependendo do município e do estado, 3 vezes mais de casos, ou seja, 3 vezes mais de casos confirmados, se tivéssemos testando todos, ou a maioria da população, podendo chegar daí a praticamente 1.900.000 pessoas infectadas, e podemos ter aí, em termos de morte, acima de 100 mil mortes, né? Já que muitas pessoas hoje estão morrendo por outros motivos, ou dando atestado de óbito por outro motivo, mas podem ter também o Covid. Mas, na minha experiência pessoal, pelo que eu tenho lido, eu acho que nós ultrapassamos facilmente hoje os 45 mil mortos, né? O que é, do ponto de vista de saúde pública, um grande problema, um grande sofrimento para as pessoas, para as famílias, e também representa um desafio muito grande para os sistemas de saúde, né, no momento em que o país vive uma série de retrocessos, inclusive em que a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, perdeu até o momento 20 bilhões de reais, né, foram cortados no último 2 governos, Temer e Bolsonaro. Então, na verdade, mesmo assim, com todos esses problemas, o Sistema Único de Saúde ele tem sido fundamental para atendimento, para salvar vidas. Ao contrário dos Estados Unidos, onde o sistema público, eles têm uma riqueza muito grande, mas não tem um sistema de saúde público que funcione bem. Então, hoje, os Estados Unidos é o principal país em número de mortes, cerca de 100 mil mortes, né? E o Brasil, por responsabilidade, principalmente do governo federal, caminha para se transformar hoje já é o 3º em número de casos e o 2º em óbitos no mundo, né? E podemos chegar a ser o 1º, se não forem tomadas as devidas medidas, que passam também pela conscientização, pela população conhecer o que é a pandemia, o como proceder e quais são os direitos para cobrar das autoridades a nível do seu município, do seu estado e do próprio governo federal. Então é isso, queria passar esses dados, né, a título de informação, lembrando também que dentre desses casos confirmados aí oficiais, 679 mil e 36.100 mortes, a maior parte dos casos são na região norte, né? E das 20 cidades com maior incidência, 12 estão no Amazonas, né? E 4 somente fora da região norte, em primeiro lugar, Belém. Mas hoje, praticamente, os municípios, todos eles têm casos confirmados, né? E aqui em Florianópolis, nós estamos há um mês sem óbitos, mas também numa crescente de casos, porque foram tomadas medidas necessárias no momento correto, que nós podemos conversar na sequência. Passo a palavra, então, à professora Verônica e à Camila. Então, esses dados, né, esses dados são muito precisos e muito importantes, né, para a população. Então, a gente fala com Camila, né? Temos aí as perguntas para hoje. Vamos lá, Camila? Doutor Júlio, muito obrigada pela sua, né, o senhor sempre muito atual, né, com todas as questões, mostrando a importância da saúde pública aqui no Brasil. Esses dias eu estava até lendo algo que na sua fala eu lembrei que nesses últimos tempos, né, essa pandemia, que é algo bastante sério e preocupante, ela tirou a máscara social do Brasil, demonstrando aí, né, a nossa grande desigualdade social, dentre outros aspectos.
E aí nos obrigou a utilizar, né, branco, preto, rico, pobre, dentre outros, a todos utilizarem uma máscara de tecido, né? Enfim. E então, como a gente sabe que esse assunto é muito sério e a gente sabe que o senhor trabalha, né, diretamente no Sistema Único de Saúde, então a gente vai fazer 3 perguntas. A primeira seria sobre, né, quem já contraiu o Covid-19 e tem anticorpos, pode pegar a doença novamente? E se sim, será transmissível? Muito importante essa pergunta, Camila. E hoje é motivo de estudos e nós não temos as respostas em relação ao futuro. O que nós sabemos é que quem contraiu o Covid, ele desenvolve anticorpos, né? E os testes, inclusive, avaliam isso, né? A dosagem dos anticorpos IgM e IgG. As pessoas, então, que têm esses anticorpos não vão contrair, neste momento, novamente, o vírus, certo? E há pesquisas, inclusive, de uso do plasma, né, de uma parte do sangue dessas pessoas, para serem aplicados nos pacientes que estão com casos mais complicados da doença, em fase de pesquisa ainda sendo aplicado, né, a utilização desse plasma. Ou seja, as pessoas desenvolvem anticorpos e ficariam imunes. A gente não sabe ainda, porque é uma doença nova, o quanto que vai durar essa imunidade, né? E como é esperado dos vírus sempre ocorrerem mutações, né? Os vírus que são formados a partir do RNA, né? Não tem DNA, eles sofrem muitas mutações. Então, nós poderemos ter Covid-19 mutados. A gente não sabe ainda se essa imunidade das pessoas que estão adquirindo agora, assim como adquirem frente à varicela, à cachumba e outras enfermidades, se vai ser uma imunidade duradoura, né? O que se chama também de passaporte de imunidade. Boa parte dos infectologistas, né, estudiosos, consideram que essa imunidade não garante um passaporte, ou seja, ela não será tão duradoura. E nós poderemos ter mutações, a exemplo do que ocorre com o vírus de outras gripes, da influenza, por exemplo, e nós teremos que ter uma vacina, né? Isso é uma expectativa, no próximo ano ou até o final do ano, e que essa vacina teria que, dependendo do tipo de vacina que for feita, ela poderá fornecer uma imunidade, né, prolongada, definitiva, ou haverá necessidade de renovação dessa vacina anual ou bianual, conforme a mutação do Covid. Não sei se ficou claro. O que é correto agora é que nós temos imunidade neste momento. Para o futuro, a gente ainda não sabe, não tem dados, e isso já está sendo motivo de estudos entre aqueles que foram infectados e que estão sendo acompanhados em relação a contraírem novamente ou não o Covid. Não há casos ainda, mas a migração, as pessoas poderão, inclusive, contrair outro tipo de Covid daqui a pouco, indo para outro estado ou outro país. Mas nós não temos dados ainda a respeito, até porque as migrações estão muito controladas. E é importante também, né, Júlio? Me corrija se eu estiver errada, mas mesmo que a pessoa já tenha, né, essa imunidade, vamos colocar aí, né, teoricamente temporária, é importante lembrar que ela pode ser um hospedeiro intermediário, né? Se ela sai de casa achando que já, por ter já tido a doença, não precisa tomar todas as medidas profiláticas, e sai, não tem a higiene da mão, não utiliza máscara, ela pode levar para dentro de casa esse vírus, né, na mão onde ela tocou, e acabar contaminando seus familiares que ainda não tiveram a doença. Então, mesmo que ela não tenha, mas ela pode ser esse hospedeiro intermediário que traz esse vírus para dentro de casa. Então, mesmo que essa pessoa já tenha tido a doença, está aí assistindo esse vídeo, é importante, né, ainda nesse período, continuar com todas as medidas profiláticas para evitar, né, ter esse transporte aí do vírus para seus familiares. Né? Exatamente, Camila. O fato de eu
de eu não ser grupo de risco, ou ter desenvolvido anticorpos, ou ser jovem, ou ser mais forte, ou estar com uma boa saúde, ou ser atleta, né, como dizem alguns governantes, né, sociopatas, não garante que a pessoa não contagie, né, principalmente os seus familiares, os seus colegas de trabalho, quem anda com ela no transporte público, quem está com ela em casa, principalmente os mais idosos, aqueles mais imunodeprimidos, aqueles que têm doenças já prévias. Então, é uma questão de responsabilidade, de cidadania, de responsabilidade a pessoa se cuidar. E para isso, né, não é preciso uma coisa tão complexa. É o uso de máscara, higiene, né, lavar bem as mãos, antebraços com água, sabão, sabonete, né, álcool gel quando não estiver disponível esse fator, né, esses meios, já que lavar a mão com sabão ou sabonete é mais eficaz, inclusive mais rápido, do que usar álcool gel ou álcool a 70%. Mas tudo isso, esse conjunto de medidas, manter afastamento, né? Quando você está em filas, quando está em mercados, o uso da máscara, o afastamento mínimo de 1,5 m, o ideal até 2 metros, são medidas fundamentais. E saiu, foi trabalhar, foi comprar alguma coisa, chegou em casa, faça a sua higiene sempre que possível, né? E lembre-se de que você não está sozinho, né? Você faz parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo. O ser humano, o Homo sapiens, só sobreviveu, né, desde o seu surgimento, há cerca de 120 mil anos, porque nós somos um animal social, né? Nós convivemos, nós colaboramos entre a gente. Nós dividimos comida, nós dividimos defesas, nós dividimos uma série de aspectos. Se a gente não tiver essa noção que nós somos um animal social, que a gente tem que se cuidar individualmente e cuidar dos outros, né, nós sucumbiremos enquanto espécie, inclusive pela destruição do nosso meio ambiente, da nossa natureza, que pode ser um dos aspectos que está relacionado ao surgimento do Covid e de outras doenças. Doutor Júlio, a segunda pergunta seria como saber se uma pessoa é assintomática ao Covid-19? A questão dos sintomas, né? Eu acho que a gente tem que dividir essa pergunta. O que é, se ela é assintomática e se ela está imune, né? Ou se ela tem anticorpos. Isso. Os sintomas são os mais característicos, todo mundo já deve conhecer, conversar sobre isso. É a febre, em geral 37,8 ou mais, tosse, né? Às vezes uma coriza leve. Lembrando que o idoso pode não ter febre, né? Também uma coisa que é muito interessante, que as pessoas não prestam atenção e que não está tão presente em outras enfermidades, a perda de paladar e do olfato, né? Do gosto e da percepção de olfato, do cheirar. É uma coisa que aparece em 60% a 70% dos casos de quem tem Covid, né? Um mal-estar, dor no corpo, uma tosse seca em geral, né? Então, esses sintomas são os mais característicos, né? E ocorrem quem tem o Covid, né? E que estão presentes também em outras gripes. Mas as pessoas, em geral, têm uma evolução muito rápida, né? E elas têm um mal-estar, uma dor no corpo muito forte, além da febre, da tosse, dor de cabeça, né? Então, quem não tem esses sintomas que eu falei, ele é considerado assintomático. Mas eu posso não ter nada disso e estar com o vírus no corpo, ou seja, que a gente chama de portador são. Eu estou sadio e sou portador. Assim como eu posso ter tido uma gripe lá atrás, muito fraca, que eu não dei muita importância, e pode ter sido o Covid. E eu posso ter anticorpos no meu organismo, mas nem sei que tive o Covid. Eu só vou saber fazendo um teste de sangue para a detecção dos anticorpos, né, que é chamado o teste rápido ou teste de imunoquímica ou imunofluorescência,
né? Então, para essas pessoas que tiveram sintomas há 8 dias ou mais, que não têm certeza se tiveram Covid, é possível fazer um teste de sangue nas unidades de saúde que nós fazemos, né? Principalmente quando ela teve contato com um caso confirmado, ou é profissional de saúde, né? Para saber se ela já teve Covid. E ela daí teria desenvolvido anticorpos. Mas o assintomático é aquele que não tem sintomas. A quer dizer não. Isso. A gente só vai fazer uma pausa, né? E vamos dividir esse vídeo aí em 2 etapas, porque está muito bacana a conversa. E a gente volta aí no vídeo parte 2.